O documentário tem como objetivo mostrar a realidade nua e crua. Se diferenciando dos filmes e curtas, ele traz pra gente cenários reais e imagens de arquivos, o que traz exclusividade e autenticidade. Esse gênero ele tem se destacado bastante hoje em dia, por trazer conteúdos diferentes para os seus públicos. Com esse objetivo, nós viemos aqui em São Paulo perguntar pra galera se eles assistem ou não documentários. Mas e você? Você assiste? Já assisti o documentário na TV Netflix. Já assisti em alguns lugares de Senac, Sesc, também em faculdades e em outras redes alternativas. Já assisti documentário e eu assisti na escola. Assisti documentário em casa, eu assisto geralmente na TV a cabo. Já assisti documentário na Netflix, na escola, em exposição. Nós assistimos um documentário sobre Sebastião Salgados ligado a profissões, mas atividades extremamente difíceis para a pessoa humana, em situação inóspita, com muita dificuldade, principalmente na África. De acordo com pesquisas divulgadas pela Ancine, no ano de 2015, dos 128 filmes produzidos no Brasil, 48 foram do gênero documentário. Ainda de acordo com a agência, no ano de 2016, o número de documentários chegou a 44 produções. Já em 2017, foram 60 títulos brasileiros estreantes. Entrevistamos o crítico de cinema e professor da FAAP, Sérgio Riso, para saber a opinião dele sobre o cenário atual dos documentários produzidos no Brasil e a perspectiva para o futuro do gênero. Em documentário, o Brasil é um país da série A. Em ficção, não é. A ficção brasileira não é de série A internacionalmente, é série B. As plataformas, essas novas possibilidades de circulação de filmes têm aumentado muito o público do documentário. Seria o caso de voltar um pouco atrás e entender que ali pelos anos 90, ainda no final do século XX, houve o início do que se chamou de o boom do documentário, de uma nova era para o documentário. E ela começou justamente porque as janelas de exibição foram ampliadas com os canais de TV por assinatura no mundo inteiro. Eles se tornaram grandes compradores de documentário. Tem vários outros sites menores, principalmente nos Estados Unidos, pequenos docflixes, serviços de streaming especializados em documentários. Na Europa você tem isso também. Os canais de TV na Europa costumam ser coprodutores de documentários. Aí nos sites deles você tem muita coisa. É importante que quem não conheça direito o documentário saiba que eles são feitos, esses filmes, com verbas muito inferiores aos filmes de ficção. Os filmes de ficção são muito mais caros do que documentários. Então, isso é importante que as pessoas saibam. A maior parte das pessoas assiste a filmes de ficção por causa dos atores que estão nos filmes, Essa é o maior contingente do público que faz isso. Logo, essas figuras, quando migram para um documentário, ou porque o documentário é sobre elas, ou porque elas fazem o documentário, muitos atores e atrizes têm feito documentários, Eu lembro, por exemplo, da Cristiane Torloni, que acabou de lançar um documentário sobre a Amazônia, chama Amazônia, o Despertar da Florestania. É claro que chama mais atenção do público, sendo um filme feito por Cristiane Torloni, que é uma atriz popular conhecida, do que feito por um documentarista que não tem projeção tão popular, tão grande quanto ela. Então, para o documentário no mundo inteiro, não é só no Brasil, as fontes de financiamento precisam incluir também um monte de fundos, fundos nacionais, fundos continentais. Na Europa você tem muitos fundos ligados à União Europeia, depois outros fundos de financiamento ligados a cada país, depois dentro de cada país regiões com seus programas, com seus interesses, porque o documentário está muito ligado a isso. Há interesses em tornar mais visível um certo tema, um certo assunto. Então, digamos que uma determinada região de Portugal, digamos que ali no norte de Portugal, haja um interesse em produzir documentários que falem a respeito daquela cultura, daquela região, daquela economia, de personagens ligados àquela região, e que então essa região precisa ter mecanismos de fomento específicos para propiciar que esses documentários sejam feitos, senão não vai rolar. No Brasil e no mundo todo, é que boa parte da produção
é feita com base em ideias que são políticas, são ideias a respeito do mundo, né? Então, muitos filmes escolhem, muitos profissionais que fazem documentários escolhem seus temas porque aqueles temas os interessam. E aqueles temas, evidentemente, envolvem questões políticas, aspectos políticos, né? Aspectos sociais e políticos. No ano de 2017, a Abrancine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, reuniu 100 críticos e pesquisadores para eleger uma lista com os 100 melhores documentários produzidos no Brasil ao longo da história. Na quinta colocação, ficou Serras da Desordem, de Andréa Tonassi. Em quarto lugar, Edifício Master, do diretor Eduardo Coutinho. Dirigido por João Moreira Salles, o filme Santiago alcançou a terceira colocação. O consagrado Eduardo Coutinho emplacou também os documentários Jogo de Cena e Cabra Marcado para Morrer nas duas primeiras colocações, respectivamente. Eu diria que a tendência, sem ter nenhuma bola de cristal, né? Não tenho como prever, mas que a tendência é que isso se aprofunde. Então, que cada vez mais gente que não tinha acesso aos meios de produção passe a fazer documentários simplesmente porque conseguiu um telefonezinho de boa qualidade, com uma câmera de ótima qualidade, e vamos lá, e se junta com mais 3, 4, 5 pessoas e resolve produzir alguma coisa que vai ter seu interesse lá no fim da linha, quando o filme estiver pronto e alcançar o seu público, né? Vai ter interesse para esse público.